A lenda urbana do bandido fujão, o terror de Marechal Hermes. Canal Rastros do Medo, nas vielas escuras de Marechal Hermes, no coração do Rio de Janeiro. Vamos desvendar a lenda de um bandido que, mesmo depois de morto, se recusa a descansar em paz. O Beco da Perdição e a ascensão de Zé Caveira. A história começa em 1900. Apesar da agitação diária, guardava segredos sombrios em seus becos e vielas. Era um lugar onde as sombras da noite pareciam ganhar vida própria, onde o silêncio era interrompido apenas pelo latido distante de um cachorro ou pelo rangido melancólico de um portão enferrujado. No coração desse bairro pulsava o que os moradores chamavam de Beco da Perdição, um emaranhado de ruelas estreitas e escuras, onde a luz do sol mal ousava penetrar. Era ali que Zé Caveira começou a sua ascensão. Zé, ou José Pereira, como era conhecido antes de se tornar lenda, não era apenas um criminoso comum. Ele era a personificação do medo, o pesadelo de mães e o terror de crianças. Sua fama não vinha apenas de seus roubos e assaltos, mas de uma crueldade sem limites, de uma frieza que congelava a alma. Seus olhos, diziam, eram como brasas, acesas no escuro, refletindo a escuridão que habitava em seu coração. Ele operava nas sombras, movendo-se como um fantasma, deixando um rastro de pânico por onde passava. A cada assalto, a cada arrombamento, o nome Zé Caveira sussurrava nas ruas de Marechal Hermes, crescendo em proporção, em terror. Os moradores viviam sob um constante véu de medo. As portas eram trancadas ao anoitecer, as janelas fechadas, crianças eram proibidas de brincar na rua depois do pôr do sol. O pânico era palpável, um arrepio constante que percorria a espinha de todos. Ninguém estava seguro. A polícia, por mais que tentasse, parecia sempre um passo atrás de Zé Caveira. Ele era um mestre na arte da fuga, um Houdini do crime, desaparecendo no ar, como se o próprio Beco da Perdição o engolisse em suas sombras. Mas a lenda de Zé Caveira não se limitava apenas aos seus roubos. Havia algo mais. Algo que ia além do crime comum. Histórias de rituais macabros de pactos com o desconhecido começaram a circular. Diziam que ele invocava demônios, que fazia oferendas nas encruzilhadas, que sua invulnerabilidade vinha de fossas ocultas. O medo se transformava em terror, e o terror em lenda. A polícia, por sua vez, estava em frangalhos. O capitão Almeida, um homem de ferro com anos de serviço na Polícia Militar do Rio de Janeiro, estava à frente da investigação. Ele havia visto de tudo, testemunhado o pior da natureza humana. Mas Zé Caveira era diferente. Havia uma aura de invencibilidade ao redor dele, algo que desafiava a lógica e a razão. Almeida sentia que estava perseguindo não apenas um homem, mas um espectro, uma força incontrolável. As noites em Marechal Hermes eram uma sinfonia de sirenes e gritos, de medo e desespero. O bairro, antes vibrante e cheio de vida, agora se tornara um palco para o drama sombrio de Zé Caveira. A cada dia, a cada noite, a pergunta ecoava nos corações dos moradores: quem seria a próxima vítima? E, mais importante, quando tudo isso terminaria? A noite da perseguição. Um pesadelo, em realidade, a noite de 23 de agosto de 1985 pairava sobre Marechal Hermes como um manto de chumbo pesado e opressivo. Uma garoa fina e persistente caía, tornando o asfalto espelhado e as sombras ainda mais densas. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável, um pressentimento que fazia os pelos da nuca se arrepiarem. Foi nessa noite que Zé Caveira, em sua audácia habitual, invadiu a casa da família do Silveira, uma das mais tradicionais e respeitadas do bairro, localizada na rua João Vicente. O local era conhecido por seu casarão colonial, uma construca imponente que se ergue à majestosa, contrastando com as casas mais modestas ao redor. O roubo foi mais um na sua longa lista, mas o que ele não sabia era que a polícia, em uma operação sigilosa e meticulosamente planejada, estava à espreita. Capitão Almeida, com seus olhos azuis penetrantes e uma determinação de aço, liderava a emboscada. Ele havia recebido uma denúncia anônima, uma voz trêmula e apavorada que sussurrava o nome de Zé Caveira e o endereço do Silveira. Almeida sabia que era a chance de ouro, a oportunidade de ouro para capturar o bandido que aterrorizava Oberá. Viaturas discretas estavam posicionadas em pontos estratégicos, suas luzes apagadas, os motores em marcha lenta, esperando o sinal. Policiais armados com escopetas e fuzis se escondiam nas sombras, seus corações batendo no ritmo. A chuva, a garoa fina, quase inaudível, criava uma atmosfera de suspense, abafando os sons e intensificando a sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer. O alarme da casa do Silveira rompeu o silêncio da noite como um grito estridente, ecoando pelas ruas molhadas. Era o Zé Caveira, que estava no interior da casa, não esperava por aquilo. Aquele alarme, geralmente um mero incômodo para ele,
significava o fim de sua liberdade. A sirene da polícia logo em seguida rasgou a quietude noturna, anunciando a chegada da lei. Zé Caveira, com seu instinto selvagem de sobrevivência, percebeu que havia caído em uma armadilha. Ele correu desesperado pelas ruas escuras e molhadas, os passos rápidos e pesados no asfalto escorregadio. A perseguição começou, um balé macabro de luzes e sombras, de sirenes e gritos. O capitão Almeida, à frente de seus homens, sentia a adrenalina pulsando em suas veias. Ele estava perto, mais perto do que nunca. Zé Caveira corria como um animal encurralado, seu corpo ágil e esguio deslizando entre os obstáculos, saltando muros, se esgueirando pelos becos estreitos. A perseguição era intensa, implacável. As sirenes da polícia ecoavam pelas ruas desertas, o som agudo e insistente cortando o ar gélido da noite. Os faróis das viaturas varriam as fachadas das casas, criando um jogo hipnótico de luz e sombra. O capitão Almeida, no comando, ordenava seus homens com voz firme e decidida, orientando cada movimento, cada passo. A tensão era palpável, quase sufocante. A cada curva, a cada esquina, a esperança de capturar Zé Caveira crescia. Mas também a frustração de vê-lo desaparecer novamente nas sombras. A chuva, que antes era uma garoa fina, agora caía com mais intensidade, dificultando a visão, embaçando o campo de batalha. O cheiro de asfalto molhado e terra úmida preenchia o ar, misturando-se ao odor metálico da adrenalina e do medo. Zé Caveira, com seu corpo esguio e olhos de cobra, era um borrão na noite, uma figura fugidia que parecia ter o dom de se desmaterializar. Ele virou à direita, depois à esquerda, tentando despistar seus perseguidores. A perseguição seguiu por quilômetros, atravessando a Avenida Brasil, uma das mais movimentadas do Rio de Janeiro, que àquela hora da noite estava estranhamente vazia. Zé Caveira, em um ato de desespero e puro instinto de sobrevivência, tentou uma manobra arriscada. Ele se jogou de um viaduto, uma queda que para qualquer outro seria fatal, mas para ele era apenas mais um obstáculo a ser superado. Ele rolou no chão, levantou-se e continuou a correr, como se nada tivesse acontecido. A polícia, por sua vez, teve que contornar, perdendo preciosos segundos, mas não a determinação. A corrida frenética levou-os a Deodoro, bairro vizinho, conhecido por suas ruas mais largas e movimentadas, mas que àquela hora da noite também estava adormecido. Zé Caveira, exausto, mas ainda movido pela adrenalina, virou à esquerda em direção à Vila Militar, um local que oferecia esconderijos e rotas de fuga. O capitão Almeida, que conhecia cada beco, cada atalho do bairro, antecipou o movimento. Tida Cavara. Ele sabia que o bandido tentaria se esconder na densa vegetação da Vila Militar. Ele ordenou que seus homens cercassem a área, bloqueando todas as saídas. A rede estava se fechando. Zé Caveira, percebendo o cerco, se viu encurralado em um terreno baldio, um local abandonado e coberto por mato alto, cercado por muros decrépitos. O lugar tinha uma aura lúgubre, como se a própria terra exalasse a morte. Era um cenário perfeito para o desfecho de uma história de terror. Ele estava exausto, suas pernas ardiam, seus pulmões queimavam, mas seus olhos ainda brilhavam com um fulgor selvagem, um instinto primordial de sobrevivência. Ele sabia que não havia para onde ir. O capitão Almeida, acompanhado de seus homens, se aproximou lentamente, as armas em punho, a tensão cortando o ar. Zé Caveira, com o último resquício de desafio, ergueu suas mãos, não em rendição, mas em um gesto estranho, quase profano. Seus lábios se moveram em um sussurro inaudível, palavras que pareciam invocar algo, chamar por alguma força desconhecida. Um arrepio percorreu a espinha dos policiais. Seria aquilo uma prece? Ou o confronto final e o pacto macabro? O terreno baldio em Deodoro estava mergulhado em uma penumbra densa. Apenas a luz fraca dos postes distantes e os faróis das viaturas policiais quebrando a escuridão. O ar estava pesado, carregado de uma tensão quase elétrica, e o cheiro de terra molhada se misturava ao odor acre da adrenalina. Zé Caveira, encurralado como um animal selvagem, estava de costas para um muro velho e pichado, seus olhos faiscando no escuro. Seus lábios se moviam em um sussurro gutural, palavras ininteligíveis que pareciam mais um grunhido do que uma oraca. Os policiais, com suas armas em punho, avançavam lentamente, formando um semicírculo. O capitão Almeida à frente, a voz firme, mas com um toque de cautela. Renda-se, Zé Caveira! Não há para onde ir. A voz do capitão ecoou na noite, mas Zé Caveira não parecia ouvir. Ele continuava a murmurar, seus olhos fixos em um ponto invisível no horizonte. De repente, um relâmpago rasgou o céu, iluminando a cena com um brilho fantasmagórico. O trovão que se seguiu fez o chão tremer, e as árvores ao redor balançaram, violentemente, como se estivessem respondendo a uma força invisível. E então, acontece
desaparecendo no ar como se o próprio beco da perdição o engolisse em suas sombras. Mas a lenda de Zé Caveira não se limitava apenas aos seus roubos. Havia algo mais, algo que ia além do crime comum. Histórias de rituais macabros, de pactos com o desconhecido começaram a circular. Diziam que ele invocava demônios, que fazia oferendas nas encruzilhadas, que sua invulnerabilidade vinha de forças ocultas. O medo se transformava em terror, e o terror em lenda. A polícia, por sua vez, estava em frangalhos. O capitão Almeida, um homem de ferro com anos de serviço na Polícia Militar do Rio de Janeiro, estava à frente da investigação. Ele havia visto tudo, testemunhado o pior da natureza humana, mas Zé Caveira era diferente. Havia uma aura de invencibilidade ao redor dele, algo que desafiava a lógica e a razão. Almeida sentia que estava perseguindo não apenas um homem, mas um espectro, uma força incontrolável. As noites em Marechal Hermes eram uma sinfonia de sirenes e gritos, de medo e desespero. O bairro, antes vibrante e cheio de vida, agora se tornara um palco para o drama sombrio de Zé Caveira. A cada dia, a cada noite, a pergunta ecoava nos corações dos moradores: quem seria a próxima vítima? E mais importante, quando tudo isso terminaria? A noite da perseguição. Um pesadelo em realidade. A noite de 23 de agosto de 1985 pairava sobre Marechal Hermes como um manto de chumbo pesado e opressivo. Uma garoa fina e persistente caía, tornando o asfalto espelhado e as sombras ainda mais densas. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável, um pressentimento que fazia os pelos da nuca se arrepiarem. Foi nessa noite que Zé Caveira, em sua audácia habitual, invadiu a casa da família do Silveira, uma das mais tradicionais e respeitadas do bairro, localizada na rua João Vicente. O local era conhecido por seu casarão colonial, uma construca imponente que se ergue majestosa, contrastando com as casas mais modestas ao redor. O roubo foi mais um na sua longa lista, mas o que ele não sabia era que a polícia, em uma operação sigilosa e meticulosamente planejada, estava à espreita. O capitão Almeida, com seus olhos azuis penetrantes e uma determinação de aço, liderava a emboscada. Ele havia recebido uma denúncia anônima, uma voz trêmula e apavorada que sussurrava o nome de Zé Caveira e o endereço do Silveira. Almeida sabia que era a chance de ouro, a oportunidade de ouro para capturar o bandido que aterrorizava. Viaturas discretas estavam posicionadas em pontos estratégicos, suas luzes apagadas, os motores em marcha lenta, esperando o sinal. Policiais armados com escopetas e fuzis se escondiam nas sombras, seus corações batendo no ritmo. A chuva, a garoa fina, quase inaudível, criava uma atmosfera de suspense, abafando os sons e intensificando a sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer. O alarme da casa do Silveira rompeu o silêncio da noite como um grito estridente, ecoando pelas ruas molhadas. Era o Zé Caveira, que estava no interior da casa, não esperava por aquilo. O alarme, geralmente um mero incômodo para ele, significava o fim de sua liberdade. A sirene da polícia logo em seguida rasgou a quietude noturna, anunciando a chegada da lei. Zé Caveira, com seu instinto selvagem de sobrevivência, percebeu que havia caído em uma armadilha. Ele correu, desesperado, pelas ruas escuras e molhadas, os passos rápidos e pesados no asfalto escorregadio. A perseguição começou. Um balé macabro de luzes e sombras, de sirenes e gritos. O capitão Almeida, à frente de seus homens, sentia a adrenalina pulsando em suas veias. Ele estava perto, mais perto do que nunca. Zé Caveira corria como um animal encurralado, seu corpo ágil e esguio deslizando entre os obstáculos, saltando o muro, se esgueirando pelos becos estreitos. A perseguição era intensa, implacável. As sirenes da polícia ecoavam pelas ruas desertas, o som agudo e insistente cortando o ar gélido da noite. Os faróis das viaturas varriam as fachadas das casas, criando um jogo hipnótico de luz e sombra. O capitão Almeida, no comando, ordenava seus homens com voz firme e decidida, orientando cada movimento, cada passo. A tensão era palpável, quase sufocante. A cada curva, a cada esquina, a esperança de capturar Zé Caveira crescia, mas também a frustração de vê-lo desaparecer novamente nas sombras. A chuva, que antes era uma garoa fina, agora caía com mais intensidade, dificultando a visão, embaçando o campo de batalha. O cheiro de asfalto molhado e terra úmida preenchia o ar,
misturando-se ao odor metálico da adrenalina e do medo. Zé Caveira, com seu corpo esguio e olhos de cobra, era um borrão na noite, uma figura fugidia que parecia ter o dom de se desmaterializar. Ele virou à direita, depois à esquerda, tentando despistar seus perseguidores. A perseguição seguiu por quilômetros, atravessando a Avenida Brasil, uma das mais movimentadas do Rio de Janeiro, que àquela hora da noite estava estranhamente vazia. Zé Caveira, em um ato de desespero e puro instinto de sobrevivência, tentou uma manobra arriscada. Ele se jogou de um viaduto, uma queda que para qualquer outro seria fatal, mas para ele era apenas mais um obstáculo a ser superado. Ele rolou no chão, levantou-se e continuou a correr como se nada tivesse acontecido. A polícia, por sua vez, teve que contornar, perdendo preciosos segundos. Mas não a determinação. A corrida frenética levou-os a Deodoro, um bairro vizinho, conhecido por suas ruas mais largas e movimentadas, mas que àquela hora da noite também estava adormecido. Zé Caveira, exausto, mas ainda movido pela adrenalina, virou à esquerda em direção à Vila Militar, um local que oferecia esconderijos e rotas de fuga. O capitão Almeida, que conhecia cada beco, cada atalho do bairro, antecipou o movimento. Zé Caveira. Ele sabia que o bandido tentaria se esconder na densa vegetação da Vila Militar. Ele ordenou que seus homens cercassem a área, bloqueando todas as saídas. A rede estava se fechando. Zé Caveira, percebendo o cerco, se viu encurralado em um terreno baldio, um local abandonado e coberto por mato alto, cercado por muros decrépitos. O lugar tinha uma aura lúgubre, como se a própria terra exalasse a morte. Era um cenário perfeito para o desfecho de uma história de terror. Ele estava exausto, suas pernas ardiam, seus pulmões queimavam, mas seus olhos ainda brilhavam com um fulgor selvagem, um instinto primordial de sobrevivência. Ele sabia que não havia para onde ir. O capitão Almeida, acompanhado de seus homens, se aproximou lentamente. As armas em punho, a tensão cortando o ar. Zé Caveira, com um último resquício de desafio, ergueu suas mãos, não em rendição, mas em um gesto estranho, quase profano. Seus lábios se moveram em um sussurro inaudível, palavras que pareciam invocar algo, chamar por alguma força desconhecida. Um arrepio percorreu a espinha dos policiais. Seria aquilo uma prece? Ou uma maldição? O confronto final e o pacto macabro. O terreno baldio em Deodoro estava mergulhado em uma penumbra densa. Apenas a luz fraca dos postes distantes e os faróis das viaturas policiais quebrando a escuridão. O ar estava pesado, carregado de uma tensão quase elétrica, e o cheiro de terra molhada se misturava ao odor acre da adrenalina. Zé Caveira, encurralado como um animal selvagem, estava de costas para um muro velho e pichado, seus olhos faiscando no escuro. Seus lábios se moviam em um sussurro gutural, palavras ininteligíveis que pareciam mais um grunhido do que uma. Os policiais, com suas armas em punho, avançavam lentamente, formando um semicírculo. O capitão Almeida à frente, a voz firme, mas com um toque de cautela. Renda-se, Zé Caveira. Não há para onde ir. A voz do capitão ecoou na noite, mas Zé Caveira não parecia ouvir. Ele continuava a murmurar, seus olhos fixos em um ponto invisível no horizonte. De repente, um relâmpago rasgou o céu, iluminando a cena com um brilho fantasmagórico. O trovão que se seguiu fez o chão tremer, e as árvores ao redor balançaram, violentemente, como se estivessem respondendo a uma força invisível. E então, aconteceu. Uma figura surgiu das sombras, uma aparição pálida e translúcida que flutuava no ar. Seus olhos eram vazios, abismos negros que pareciam sugar a luz. Seus membros eram longos e esguios, sua forma distorcida, quase desumana. Não era um fantasma comum, mas algo mais antigo, mas malevolente. A criatura se materializou bem ao lado de Zé Caveira, seus dedos finos e translúcidos tocando o ombro do bandido. Um arrepio gelado percorreu a espinha de todos os presentes. A respiração dos policiais ficou presa na garganta. Aquilo não era normal. O capitão Almeida, um homem do FEI, sentiu seu coração gelar. Ele havia visto muita coisa em sua carreira, mas nada que se comparasse àquela visão. A criatura, com uma voz que parecia vir do fundo de um túmulo, sussurrou algo no ouvido de Zé Caveira. As palavras eram inaudíveis para os policiais, mas Zé Caveira pareceu entender. Seus olhos se arregalaram em um misto de terror e desespero, e ele soltou um grito agonizante.
Um som que rasgou o ar e gelou o sangue de todos. Era um grito de dor, de desespero, de pânico. Naquele momento, um dos policiais, em um acesso de pânico, disparou. O tiro ecoou na noite. Era uma marca negra, uma tatuagem que parecia se mover, pulsando com uma luz fraca e avermelhada. Ninguém havia notado aquele símbolo antes. A vida de Zé Caveira se esvaiu ali, naquele terreno baldio, sob a chuva fina e fria, mas sua morte não foi um fim. Foi o início de algo muito mais sombrio, algo que transcenderia a vida e a morte, algo que transformaria a lenda em um pesadelo vivo. O pacto selado nos últimos segundos de sua vida havia se concretizado. O arrepio que percorreu a espinha dos policiais não era apenas pelo assassinato, mas pela certeza de que algo de terrível havia sido invocado. Algo que agora estava solto nas ruas de Marechal Hermes, o retorno sombrio. Terror pós-morteia a notícia. Da morte de Zé Caveira, o terror de Marechal Hermes espalhou-se como fogo em pólvora. Um suspiro de alívio coletivo varreu o bairro, um peso sendo levantado dos ombros de seus moradores. As ruas, antes desertas ao anoitecer, voltaram a ter um pouco mais de vida, e as crianças voltaram a brincar até mais tarde. A polícia, por sua vez, celebrou a vitória. O capitão Almeida recebendo elogios por sua persistência e coragem. A cidade parecia respirar novamente, livre do jugo do temível bandido. Mas a paz era uma ilusão, um véu fino que mal disfarçava a escuridão, que se espreitava. Apenas 2 semanas após o enterro de Zé Caveira no cemitério de Inhaúma, os primeiros sussurros começaram a surgir. Eram histórias de arrepiar, contadas em voz baixa, quase como segredos em bares e nas feiras livres do bairro. Moradores do Marechal Hermes, especialmente aqueles que viviam nas proximidades do Beco da Perdição, começaram a relatar coisas estranhas. Dona Eunice, uma senhora de cabelos brancos e olhos marejados de medo, jurava que tinha visto a silhueta de Zé Caveira na janela de sua casa. Não era um vulto, ela dizia, mas a forma inconfundível de seu corpo, de seu jeito de andar. Ela o viu. Ela tinha certeza, rastejando pela parede como uma aranha, seus olhos vermelhos brilhando no escuro. Na manhã seguinte, Dona Eunice encontrou uma de suas joias, um broche de família que ela guardava com carinho, faltando. Ele havia sido roubado. O açougueiro do bairro, seu Jorge, um homem robusto e cético, também teve um encontro horripilante. Ele estava fechando seu estabelecimento à noite quando ouviu um ruído no estoque. Pensando ser um rato, ele foi verificar. O que ele encontrou, ele nunca mais esqueceria. Zé Caveira estava lá, não um homem de carne e osso, mas uma forma espectral, translúcida, com os olhos vazios e um sorriso macabro. Seu Jorge desmaiou de susto. Quando acordou, o açougue estava revirado e todo o dinheiro do caixa havia sumido. Os relatos eram consistentes e cada vez mais frequentes. Não eram apenas roubos, mas uma perturbação sobrenatural. O sumiço de objetos, o aparecimento de marcas estranhas nas paredes e, o pior de tudo, a sensação de ser observado, de ter a presença de algo maligno no ar. Os roubos, antes atribuídos a novos criminosos, agora tinham um nome, um rosto, o de Zé Caveira. Ele estava de volta. E de uma forma muito mais aterrorizante, o capitão Almeida, que no início descartou os relatos como histeria coletiva ou superstição, começou a mudar de ideia. As denúncias eram demais para serem ignoradas. Pessoas de boa índole, cidadãos respeitáveis, estavam aterrorizadas. Ele decidiu investigar por conta própria, visitando as casas dos moradores, ouvindo seus relatos, examinando as evidências. O que ele encontrou o deixou perplexo. Havia algo inexplicável acontecendo. As marcas, os objetos sumidos e o pavor nos olhos das pessoas eram reais. Em uma das noites, enquanto patrulhava o Beco da Perdição, Almeida ouviu um sussurro. Não era o vento nem o rangido de um galho. Era uma voz baixa e rouca que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Era a voz de Zé Caveira. Ele chamava por seu nome, zombando dele, provocando-o. O capitão Almeida sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ele sacou sua arma, mas não havia nada lá. Apenas as sombras dançando com a luz fraca dos postes. Aterrorizado, mas determinado a entender o que estava acontecendo, o capitão Almeida intensificou suas investigações. Ele vasculhou arquivos antigos, leu relatos de casos sobrenaturais, conversou com padres e especialistas em fenômenos paranormais. Ele precisava de respostas.
As noites em Marechal Hermes voltaram a ser um tormento, mas dessa vez o inimigo era invisível, intangível e muito mais perigoso. Zé Caveira não era mais um homem, era uma força, uma entidade, e ele estava sedento por vingança, a busca desesperada por respostas, desvendando o sobrenatural. O Capitão Almeida, antes um homem cético e pragmático, agora se via imerso em um mundo de mistério e terror. A cada dia, os relatos de aparições e roubos inexplicáveis em Marechal Hermes se tornavam mais frequentes e assustadores. As testemunhas, em sua maioria pessoas simples e sem inclinação para fantasias, descreviam a mesma coisa: a figura translúcida de Zé Caveira, seus olhos vazios e um sorriso macabro. O pânico se espalhava como uma praga, e as pessoas começaram a evitar sair de casa após o anoitecer, revivendo o terror que o bandido havia imposto em vida. Almeida sabia que não poderia resolver aquilo pelos métodos convencionais. Não se prende um fantasma com algemas. Ele precisava de ajuda, de alguém que entendesse o inexplicável. Foi assim que ele conheceu o professor Carvalho, um historiador e folclorista da UFRJ, conhecido por sua vasta pesquisa sobre lendas urbanas e fenômenos sobrenaturais no Rio de Janeiro. Carvalho era um homem excêntrico, com cabelos grisalhos desgrenhados e olhos brilhantes por trás de óculos grossos. Mas sua paixão pelo oculto era inegável. O capitão marcou o encontro com Carvalho em seu escritório, um lugar abarrotado de livros empoeirados, artefatos estranhos e mapas antigos. Almeida, com a voz embargada e os nervos à flor da pele, contou tudo. A perseguição, o confronto final no terreno baldio, a aparição da criatura espectral, o tiro, a morte de Zé Caveira e, o mais perturbador de tudo, a marca estranha em Soup. O professor Carvalho ouviu atentamente, seus olhos fixos no capitão, absorvendo cada palavra. Ele não riu, não zombou, apenas acenou com a cabeça, como se tudo aquilo fosse perfeitamente normal. Capitão Almeida, Carvalho começou, sua voz rouca. O que você descreve não é incomum em histórias de pactos com o desconhecido. Além das antigas sobre indivíduos que, em momentos de desespero ou ambição desenfreada, buscam poder em lugares onde não deveriam. Eles oferecem algo em troca de um desejo. E a consequência? A consequência é sempre terrível. Carvalho então abriu um livro antigo, com capas de couro desgastadas e páginas amareladas. Ele apontou para uma ilustração de um símbolo, idêntico àquele que Almeida descreveu no peito de Zé Caveira. Este é o Sigil Mortis, o selo da morte. É um símbolo de um antigo ritual de invocação, um pacto com uma entidade do plano astral, um demônio menor, mas ainda assim extremamente perigoso. Aqueles que o invocam buscam poder e invulnerabilidade, mas o preço é a própria alma e, em alguns casos, a capacidade de retornar ao mundo dos vivos mesmo após a morte. O professor explicou que o Sigil Mortis era uma forma de prender a alma do indivíduo a este plano, impedindo-a de encontrar o descanso. A entidade, em troca de seus serviços, reivindicava a alma do pactuante, e em alguns casos continuava a usar sua essência para causar o caos e o medo. Zé Caveira, seu desespero no momento da morte, provavelmente invocou essa entidade, selando seu destino em vida e após a morte. Mas por que ele está roubando? Por que está aterrorizando o bairro novamente? Almeida perguntou, sua voz cheia de desespero. Carvalho suspirou. É possível que a entidade esteja usando a essência de Zé Caveira para se manifestar e continuar seu reinado de terror. O pacto pode ter garantido a ele uma liberdade póstuma, mas essa liberdade tem um custo. Ele está preso entre os dois mundos sem descanso e a entidade se alimenta do medo que ele causa. Almeida sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Zé Caveira não estava apenas de volta. Ele era uma marionete de algo muito mais antigo e maligno. O capitão então se lembrou da voz sussurrante que o chamava no beco da perdição. Era Zé Caveira sim, mas também a entidade, zombando dele, se deliciando com seu medo. Há alguma forma de detê-lo? Almeida perguntou, a voz quase inaudível. O professor Carvalho fechou o livro com um baque suave. Sim, capitão. Mas não será fácil. Precisamos quebrar o pacto, desvincular a alma de Zé Caveira da entidade. Isso envolve um ritual de purificação, exorcismo, mas com uma particularidade. Precisamos confrontar a entidade no local onde o pacto foi selado, onde Zé Caveira morreu, e precisaremos de ajuda. O capitão Almeida, antes um homem da lei,
agora estava prestes a entrar em um confronto com forças além da compreensão humana. Ele sabia que o que estava por vir seria o maior desafio de sua vida. Uma batalha não contra um homem, mas contra o próprio mal. Ele estava aterrorizado, mas a determinação de proteger Marechal Hermes era maior do que qualquer medo. A busca pelas respostas havia terminado. A batalha, no entanto, estava apenas começando. À sombra do pavor, o bairro sob ataque a revelação do professor Carvalho sobre o Sigila Mortis e o Pacto Macabro de Zé Caveira lançou uma nova e aterrorizante luz sobre os eventos em Marechal Hermes. A cada noite que passava, o bairro se afundava em um abismo de medo e desespero. As aparições de Zé Caveira tornaram-se mais frequentes, mais nítidas e, o que era pior, mais agressivas. Não eram mais apenas vultos e sussurros. Agora objetos voavam, portas batiam com força, e o ranger de dentes fantasmagórico era ouvido nos cantos mais escuros das casas. Os roubos, que antes eram o principal sintoma da presença de Zé Caveira, agora pareciam um mero prelúdio para algo muito... Relatos de agressões físicas, de toques frios e gelados que deixavam marcas de queimadura na pele começaram a surgir. As pessoas acordavam com arranhões inexplicáveis, com hematomas em seus corpos, como se tivessem lutado contra uma força invisível durante a noite. O medo se transformou em terror, e o terror em histeria. A população de Marechal Hermes estava no limite. O comércio fechava mais cedo, as ruas ficavam desertas ao anoitecer, e um toque de recolher informal se estabeleceu. As famílias se trancavam em suas costas, as luzes acesas, as orações murmuradas em voz baixa. Crianças não dormiam, aterrorizadas pelos pesadelos que se tornavam realidade. O bairro, antes um lugar de vida e movimento, agora parecia um cemitério. Um fantasma de si mesmo, o capitão Almeida e o professor Carvalho se tornaram a última esperança. Eles trabalhavam incansavelmente, Carvalho pesquisando em seus livros antigos, Almeida tentando acalmar a população e coletar mais informações. Eles se reuniam todas as noites, as luzes acesas até tarde, o ar pesado com a fumaça de café e a tensão. Ele está ficando mais forte, Carvalho disse em uma dessas noites. Seus olhos arregalados, o rosto pálido. A entidade se alimenta do medo, capitão. Quanto mais as pessoas temem, mais poder ela ganha, mais real Zé Caveira se torna. Se não fizermos algo logo, ele pode se manifestar em sua forma mais completa, e aí não haverá como detê-lo. Almeida sentia a pressão. Os telefonemas para a delegacia eram incessantes. As vozes do outro lado da linha cheias de pânico. As pessoas estavam exigindo uma solução. Mas como explicar a um superior que o inimigo era um fantasma invocado por um pacto demoníaco? Estava sozinho nessa batalha, ou quase, em uma noite particularmente sombria. Quando a chuva fina voltava a cair sobre Marechal Hermes, um evento chocou o bairro até suas fundações. A antiga igreja de São Benedito, um marco no centro do bairro, com suas torres imponentes e vitrais coloridos, foi profanada. Os vitrais foram quebrados, as imagens dos santos derrubadas e o altar manchado com um líquido escuro e viscoso que exalava um cheiro fétido. A porta principal, feita de madeira maciça, estava rachada ao meio, como se uma força descomunal a tivesse partido. No chão, em frente ao altar, uma frase macabra estava escrita com um mesmo líquido escuro. Eu voltei para ficar. A notícia se espalhou como um raio, levando o pânico a um novo nível. A profanação de um lugar sagrado era um sinal claro do que o Zé Caveira, ou a entidade que o controlava, não tinha limites. A fé da população foi abalada, e a desesperança começou a se instalar. O capitão Almeida foi um dos primeiros a chegar à igreja. Ele viu o estrago, o caos, a profanação, e sentiu um arrepio gelado. Aquel Cairo, aquele cheiro fétido, era familiar. Era o mesmo cheiro que ele havia sentido no terreno baldio, na noite da morte de Zé Caveira. Ele sabia que aquilo era um aviso, um desafio. Zé Caveira estava zombando dele, se divertindo com o terror que estava causando. O professor Carvalho ouvera a cena, confirmou o pior. Ele está se manifestando de forma mais completa, capitão. Este é um ato de puro poder, de blasfêmia. Ele está afirmando seu domínio, mostrando que não há lugar seguro para os moradores de Marechal Hermes. Almeida sabia que o tempo estava se esgotando. Eles precisavam agir. E rápido. O plano de Carvalho, o ritual de purificação,
Era a única chance. Ele sabia que enfrentaria o desconhecido, que arriscaria sua vida e sua sanidade. Mas ele não tinha escolha. Marechal Hermes precisava de seu herói. Mesmo que esse herói tivesse que lutar contra fantasmas e demônios, a sombra do pavor havia se estendido por todo o bairro. E a única forma de afastá-la era enfrentando-a de frente o ritual de purificação. A batalha espiritual à noite. Do ritual de purificação chegou pesada e escura, como se o próprio céu estivesse pronunciando a batalha que viria. O capitão Almeida, o professor Carvalho e Padre Marcelo, um homem de fé inabalável e profundo conhecimento em exorcismos, estavam reunidos no terreno baldio em Deodoro, o mesmo local onde Zé Caveira havia encontrado seu fim e selado seu pacto macabro. A chuva fina e persistente caía, abençoando o solo com um toque de melancolia. O professor Carvalho havia passado dias e noites em sua biblioteca, pesquisando rituais antigos, decifrando textos obscuros. Ele havia encontrado o que acreditava ser a chave para desvincular a alma de Zé Caveira da entidade. Um ritual de purificação que combinava elementos de exorcismo católico com antigas práticas de banimento espiritual. Padre Marcelo, o homem de semblante sereno, mas com uma força interior notável, havia sido convencido pelo capitão Almeida a se juntar à causa, mesmo com o ceticismo inicial. O terreno baldio, antes um local de desolação, agora estava preparado para a batalha espiritual. No centro, Carvalho e o Padre Marcelo haviam desenhado um círculo de proteção com giz e sal grosso, e dentro dele, uma série de símbolos arcanos, cujo significado apenas o professor conhecia. Velas brancas, abençoadas pelo padre, estavam acesas, suas chamas bruxuleantes lançando sombras fantasmagóricas no chão molhado. Um crucifixo de prata, relíquia de família do padre, estava no centro do círculo. Incenso do mira, com seu aroma doce e penetrante, queimava em um pequeno braseiro, seu fumo subindo em espirais. O capitão Almeida estava fora do círculo, armado com sua pistola e uma lanterna, seus olhos atentos, seu coração batendo acelerado. Ele era o guardião, o protetor, pronto para intervir caso algo desse errado. Ele não entendia completamente os rituais, mas confiava no professor e no padre. A atmosfera era carregada, uma mistura de expectativa e terror. O ritual começou com o Padre Marcelo recitando orações em latim, sua voz profunda e ressonante, ecoando na noite. As palavras eram poderosas, cheias de fé e autoridade, e pareciam rasgar o ar, afastando as sombras. O professor Carvalho, por sua vez, entoava cânticos antigos em uma língua desconhecida, enquanto espalhava ervas secas e água benta ao redor do círculo. De repente, um vento gelado varreu o terreno, fazendo as velas tremeluzirem e as folhas secas rodopiarem no ar. Um sussurro baixo, quase inaudível, começou a ecoar, crescendo em volume e transformando-se em um rosnado gutural. O ar ficou pesado, o cheiro fétido da entidade se tornou mais forte. E então, ela se manifestou. A figura translúcida de Zé Caveira, mais real e aterrorizante do que nunca, surgiu das sombras. Seus olhos vazios brilhavam com um fulgor maligno, e seus lábios se curvaram em um sorriso demoníaco. Ele não estava sozinho. A entidade, em sua forma mais completa, estava atrás dele. Uma figura imponente e sombria, com olhos vermelhos e garras afiadas. Seus sussurros eram ensurdecedores, invadindo a mente de todos, tentando quebrar sua concentração. Vocês não podem me deter, Yusu. O medo sua escuridão. A voz de Zé Caveira, distorcida e ecoante, rasgou o ar. O Padre Marcelo intensificou as orações, sua voz ganhando força, e o professor Carvalho, sem se intimidar, continuou a entoar os cânticos, lançando mais ervas e água benta. A entidade guinchava, contorcendo-se, tentando romper o círculo de proteção. Zé Caveira tentou avançar, mas uma barreira invisível o impedia, uma força que o repelia a cada passo. A batalha espiritual era feroz. A entidade lançava rajadas de energia escura, tentando derrubar as velas, quebrar o círculo. As bruxuleavam perigosamente, mas resistiam. O crucifixo do Padre Marcelo brilhava com uma luz intensa, repelindo a escuridão. O capitão Almeida, com sua pistola em punho, sentia o arrepio gelado, a presença do mal. Mas ele se manteve firme, sua determinação inabalável, em um momento de pura fúria. A entidade lançou um ataque final,
uma rajada de energia tão poderosa que fez o chão tremer. As velas se apagaram, o incenso parou de queimar e o círculo de proteção pareceu ceder. Zé Caveira, com um grito de triunfo, avançou. Mas o padre Marcelo, com um último esforço, ergueu o crucifixo e gritou em latim, sua voz cheia de autoridade: Divina nafasta-te, espírito imundo. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te ordeno, vá para a luz. Uma luz branca e ofuscante emanou do crucifixo, atingindo Zé Caveira em cheio. Ele guinchou de dor, seu corpo espectral se contorcendo e se desintegrando, como se estivesse sendo queimado. A entidade, por sua vez, soltou um grito de fúria e desespero, e sua forma começou a se dissipar. Voltando para o abismo de onde veio, a luz do crucifixo se dissipou lentamente, e o terreno baldio voltou à sua penumbra habitual. As vilas se acenderam novamente e o aroma do incenso voltou a preencher o ar. Zé Caveira e a entidade haviam desaparecido. A paz finalmente havia retornado. O silêncio, antes opressivo, agora era um alívio. O capitão Almeida, ofegante, baixou sua arma. O professor Carvalho e padre Marcelo, exaustos mas vitoriosos, olharam para ele com um misto de alívio e gratidão. A batalha havia sido vencida. A alma de Zé Caveira finalmente encontrou seu descanso, e a entidade banida retornou ao seu devido lugar. Marechal Hermes estava livre. O alvorecer da paz, o fim do terror ao amanhecer sobre Marechal Hermes, no dia seguinte ao ritual de purificação, trouxe consigo não apenas a luz do sol, mas um sentimento de alívio e renovação, que havia muito não era sentido. A chuva havia cessado, deixando para trás um ar fresco e o cheiro úmido da terra. O pesadelo de Zé Caveira, o bandido fujão, havia chegado ao fim. A notícia do sucesso do ritual de purificação se espalhou como um rio, fluindo de boca em boca. No início houve ceticismo, mas com o passar das horas, a ausência de novas aparições, de roubos inexplicáveis, de gritos noturnos convenceu até os mais incrédulos. As pessoas começaram a sair de suas casas hesitantes no começo, mas depois com uma alegria contida. O medo, que antes era uma sombra constante, agora se dissipava. Como a névoa da manhã, a igreja de São Benedito, antes profanada, foi restaurada pela comunidade. Com a ajuda de doações e trabalho voluntário, os vitrais foram substituídos, o altar limpo e consagrado novamente. A missa de agradecimento, celebrada pelo padre Marcelo, foi um momento de união e fé, com a igreja lotada de fiéis que, com lágrimas nos olhos, agradeciam o fim do terror. O capitão Almeida e o professor Carvalho, sentados discretamente nos últimos bancos, observavam a cena, seus corações cheios de uma satisfação silenciosa. O capitão Almeida, antes um homem atormentado pelo peso da responsabilidade, agora sentia uma leveza em seu espírito. Ele havia enfrentado o inexplicável, o sobrenatural e saído vitorioso. Ele continuou em sua função, patrulhando as ruas de Marechal Hermes, mas agora com um novo senso de propósito. A experiência o havia mudado profundamente. Ele aprendeu que nem tudo pode ser explicado pela lógica, que existem forças além da compreensão humana, e que a fé e a coragem podem superar até mesmo o mais sombrio dos males. O professor Carvalho, por sua vez, voltou para sua universidade, para seus livros e pesquisas. A experiência com Zé Caveira se tornou mais um capítulo em sua vasta coleção de lendas e mistérios. Ele continuou a compartilhar seu conhecimento, alertando as pessoas sobre os perigos de se aventurar em reinos desconhecidos, de buscar poder em lugares sombrios. Ele se tornou uma espécie de guardião do oculto, sempre pronto a oferecer sua sabedoria para aqueles que precisavam. Marechal Hermes, o bairro que havia sido palco de tanto terror, floresceu novamente. O comércio voltou a abrir até mais tarde. As ruas foram preenchidas com o riso das crianças e o burburinho das conversas. As portas não eram mais trancadas com pavor, as janelas abertas para o ar fresco. A vida voltou ao normal, mas com uma cicatriz, uma memória do que havia acontecido. A lenda de Zé Caveira, o bandido fujão, não foi esquecida, mas recontada como uma história de superação, de como a união e a fé de uma comunidade puderam derrotar o mal. Reflexões finais. O legado do medo e da coragem. A história de Zé Caveira, o bandido fujão, é mais do que uma lenda urbana. É um lembrete sombrio das consequências de se buscar poder em lugares proibidos, de se aventurar em pactos macabros que prometem glória,
mas entregam apenas desgraça. Em vida, Zé Caveira foi um criminoso, um terrorista. Após a morte, ele se tornou um espectro, uma marionete de uma entidade maligna, assombrando as ruas de Marechal Hermes. A lenda nos ensina sobre os perigos da ambição desmedida, da busca por atalhos para o poder. Zé Caveira, em seu desespero, selou seu destino em vida e após a morte, condenando sua alma a uma existência eterna de tormento e servidão. Ele se tornou um aviso, uma história contada em sussurros para as crianças que ousam desafiar as regras, que se aventuram em becos escuros. Mas a história também nos fala sobre a coragem do Capitão Almeida, um homem de lei que, apesar do ceticismo inicial, não hesitou em enfrentar o desconhecido para proteger seu povo. A coragem do professor Carvalho, que dedicou sua vida ao estudo do oculto e usou seu conhecimento para combater o mal. E a coragem do padre Marcelo, que com sua fé inabalável confrontou as forças das trevas, purificando o bairro e trazendo a paz de volta a Marechal Hermes. Com suas ruas pitorescas e sua gente acolhedora, tornou-se um símbolo de resistência. A comunidade, unida pelo medo, encontrou a força para se levantar, para lutar contra o invisível, para banir a escuridão que a oprimia. A lenda de Zé Caveira, apesar de seu terror, tornou-se também uma história de esperança, de como a união e a fé podem superar até mesmo os mais sombrios pesadelos. E assim, pessoal do Rastros do Medo, concluímos nossa jornada pelas sombras de Marechal Hermes. Que a história de Zé Caveira sirva como um aviso, mas também como uma inspiração. As lendas urbanas são mais do que meras histórias. Elas são ecos do passado, sussurros de verdades escondidas, lições a serem aprendidas. Elas nos lembram que o mal pode se manifestar de diversas formas, mas que a coragem e a fé sempre prevalecerão. E aí, gostaram de desvendar mais este mistério sombrio comigo? Se vocês sentiram o arrepio na espinha e o coração acelerar, então não se esqueçam de deixar o like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal Rastros do Medo a continuar trazendo histórias que tiram o seu sono. E, se você ainda não faz parte da nossa família de amantes do terror, o que está esperando? Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações paranormais, para continuar a sua dose de adrenalina. Tem outro vídeo incrível do Rastros do Medo aparecendo na tela agora mesmo. Clica lá, se tiver coragem, e vamos mergulhar em mais um mistério. Até a próxima, e lembrem-se, os Rastros do Medo estão por toda parte.